E então, olha só, gente. Primeiramente, boa tarde. Foi um prazer imenso, incomensurável, inenarrável. Eu fico até emocionado de estar falando com vocês. Muito bom revê-los, mesmo que à distância. Estamos começando a unidade 4. O livro 4, desculpe. Começando o livro 4, o último livro. Estamos nos aproximando do final do ano, das provas finais. E tô um pouquinho gripado, então não estranhe se a minha voz estranha. Ela fica um pouquinho mais grave, sensual, mas a gente vai assim mesmo. E o nosso assunto, obviamente, geografia na aula de hoje. A gente vai começar o livro 4. Esses são os assuntos que nós vamos trabalhar neste livro, certo? Nós vamos falar sobre África e África. Vamos falar sobre os aspectos naturais, depois demografia, regionalização, questão econômica e depois os conflitos, certo? Então, basicamente a gente vai tratar apenas de África, mas apenas, claro, entre aspas, porque existe muito a ser dito sobre a África, sobre esse continente maravilhoso que nos deu muita coisa e que infelizmente nós tiramos muita coisa, mas isso é assunto para daqui a pouco, tá bom? Então, África é o nosso assunto. E como vocês puderam ver, o principal assunto, pelo menos assim, esse de início, né, é a questão física, né, os aspectos naturais da África. Então a gente vai começar a falar sobre isso a partir de agora, dando para vocês algumas informações que vocês têm, obviamente, no livro. E falando em livro, eu vou falar um pouco devagar, eu acho que está meio rápido. Falando em livro, o livro 4 já está na escola. Por favor, eu já falei para vocês algumas vezes sobre isso. Vão buscar o livro. Quem ainda não buscou, peça para o seu pai, para o seu responsável, enfim, peça para alguém ir à escola buscar esse livro, porque vocês vão precisar. E vai ser importante que vocês estejam com esse livro na mão para que vocês tenham um melhor desempenho, né? Um melhor desenvolvimento das atividades e tal. Bem, tá? Tendo dito isso, vamos lá. A África, segundo o nosso texto, o nosso livro, tem uma área de 30,2 milhões de quilômetros quadrados, sendo o terceiro maior continente do mundo, tá? Um total de 54 países. Tem ali seus limites e tudo mais. E a África ela tem algumas curiosidades, né? São 54 países, mas isso pode mudar. Por quê? Porque existem alguns processos separatistas. A gente vai ver isso lá no final do livro, quando nós estivermos falando sobre os conflitos. Mas existem países que querem seu reconhecimento, outros países que querem separar, existem processos de até união de países e tudo mais. Então, assim, esse número ele é hoje 54, mas vamos ver, né? Lá na frente isso pode uma ligeira mudança. Este é o mapa da África, tá? Um mapa. Aliás, por favor, não vou cometer a besteira, a bobagem que muita gente comete, um erro. Eu ia dizer estúpido, mas ia ficar um pouquinho forte. A África não é um país. A África é um continente. Existe a África do Sul, aqui embaixo, ó. A África do Sul que fica no sul. Mas e tem aqui a República Centro-Africana que fica no centro. Mas a África não é um país, a África é um continente, ok? Continente. Existem uma dezenas de países aí, 54, e cada um com a sua identidade, cada um com a sua cultura, com a sua história, enfim. Tá, então vamos acabar com essa confusão boba que as pessoas fazem. Ah, ele foi para aquele país, mas é a África. Não, não, não mesmo, tá bom? Bem, o continente apresenta terras em todos os hemisférios, setentrional, meridional, oriental e ocidental. Ou seja, isso quer dizer que. Cadê a África aqui? A África está aqui. Bem aqui, ó. Bem aqui está passando uma linha, que é a linha do Equador. Não sei se vocês estão vendo. A linha do Equador divide o mundo em hemisfério norte, aqui em cima, e hemisfério sul, aqui embaixo. Também, deixa eu ver se eu acho ela. Ah, bem aqui. Bem aqui. Não, cadê? Jesus, cadê? Tá? Bem aqui passa também uma linha que divide o mundo em dois hemisférios, tá? Ocidental, oriental, tá bom? Então a África é o único continente do mundo que tem terras tanto no norte quanto no sul, quanto aqui no oriente ou leste e no ocidente oeste, tá bom? Essa é uma curiosidade da África, é o único país do mundo, o único continente, tenho falando burro,
o único continente do mundo que tem essa característica de estar presente nos 4 hemisférios do planeta, ok? E é claro que por conta dessa enormidade de extensão, né, sobretudo no sistema, no sentido norte-sul, a gente tem então um continente que é banhado por sol é estranho, né? Enfim, que é ele acaba sendo, como o nosso livro aqui diz, predomínio dessas terras na zona de iluminação intertropical, ou seja, a África recebe uma quantidade de irradiação solar muito forte, tá? E por conta disso a gente tem a presença de vários tipos diferentes, uma biodiversidade muito abundante na África, sobretudo por conta dessa questão da extensão no sentido norte-sul. Aqui tem uma pequena atividade que vocês vão fazer, tomara, né? Enfim, tem que fazer, né? Porque senão, tu já sabe, ponto não vem de graça. E, enfim, vocês vão fazer. Falando um pouquinho sobre geologia e geomorfologia do continente africano. Esses negros maravilhosos, como diria o Luiz Roberto. Essa é para poucos. Não sei se vocês pegaram a referência aí. Enfim, quem não pegou, YouTube, Copa de 2014 no Brasil, jogo França e... sei lá, França e alguém. Luiz Roberto. Só jogar no YouTube você vai entender o lance dos negros maravilhosos. Mas, continuando. A gente está falando aqui sobre relevo, então percebe que as terras africanas, elas são, em sua grande maioria, não são muito altas, tá? A gente tem alguns destaques, claro, a gente tem aqui a cadeia do Atlas, uma cadeia montanhosa, que fica aqui no norte da África, onde nós temos esse monte aqui. Peraí, que tá um pouquinho, deixa eu ver se dá para dar uma... tá aqui, o Monte Tibucal, com 4.166 metros de altitude. A gente tem aqui o Monte Kulsi, com 3.415. Esse aqui, temos alguns, certo, que se destacam. O maior de todos eles está aqui, o Monte Kilimanjaro, com 5.895 metros. Tá? Mas, de modo geral, perceba que o continente africano, ele é de terras, assim, relativamente baixas. Relativamente baixas. Atentem a essa palavra. Relativamente. Ou seja, na média, nós não temos ali altitudes que superam os 1.000 metros. Tá? Então, nós temos muitas planícies, muitos planaltos, muitas áreas até de depressão. E isso se dá porque o continente africano está numa área de instabilidade geológica, ou seja, movimentação de placas tectônicas. Isso faz com que, ao longo dos milhões e milhões de anos que a Terra já existe, né, tenha ali havido muito terremoto, vulcões. Então, esse tipo de atividade sísmica desgasta muito o relevo, ou seja, literalmente ele vai quebrando, ele vai sendo desgastado, como eu falei, e o que faz com que ele não tenha uma altitude tão elevada quanto a gente vê em outros locais. No entanto, a gente tem as exceções, como eu já falei, certo? Essas cadeias montanhosas com destaque para o Monte Kilimanjaro, 5.895 metros. Meu Deus, sono. Olha, o extremo sudeste africano é formado por dobramentos antigos que não ultrapassam 4.000 metros. Como a região da Cordilheira de Drakensberg, observe na imagem a seguir. Esse aqui é o Parque Nacional de Drakensberg, na África do Sul. Perceba que ela fala do extremo sudeste. Vamos voltar aqui, ó. O sudeste é aqui, ó. Tá aqui, ó. Drakensberg, bem aqui, ó. Onde meu mouse está circulando. Esses dobramentos antigos, eles são os mais baixos, porque por eles serem antigos, obviamente eles já existem há muito mais tempo que os novos, e por eles já existirem há muito mais tempo que os novos, eles acabam sendo desgastados mais vezes, certo? É mais ou menos você de repente pegar 2 bombons e começar a colocar na boca primeiro do que o outro. Aquele que você colocou na boca, ele sofreu um desgaste maior. Esse exemplo tá horrível. Vou pegar um outro exemplo aqui mais, sei lá, factível. Pegue na cabeça, pega no bumbum. Não. Pegue, por exemplo, faça um montinho de areia com a mão e deixa de lá, pegando sol, pegando chuva, pegando um monte de coisa lá. E uma semana depois faça outro. E depois de uma semana volte lá nesse lugar e veja qual deles vai estar em melhor condição. Qual deles vai estar mais baixo, mais destruído. O primeiro, por quê? Porque ele é mais antigo. Então, mais ou menos comparando, esses meu Deus, espera aí que vai... eu tô gripado, vai... Jesus...
ia escorrer um catarrinho da minha nariz aqui. Eu acho que vocês não iam querer ver essa cena. E eu não quero ver, que dirá vocês. Então, por conta dessa questão da idade, né? Obviamente que os antigos eles têm um desgaste maior que os novos. Menos eu, que sou antigo e ainda estou inteirão. No noroeste do continente está localizada a cadeia do Atlas, que eu mostrei para vocês agora há pouco, composta de dobramentos recentes, ou seja, recente, galera, assim, é bom entender. Quando a gente fala assim, é antigo, dobramentos recentes, primeiro, o que são dobramentos? Lembra que eu falei que as placas tectônicas elas se movimentam, né? Elas se chocam, não sempre, né? Mas dependendo do movimento, elas podem se chocar e elas vão, uma vai mergulhar em direção ao magma e a outra vai subir para a superfície. Esse movimento, né, de subida a gente chama de dobramento, tá? É como se a placa ela fosse dobrar a superfície da Terra, né, até que surja uma montanha. Então, quando a gente fala de dobramento é isso. E em relação a novos dobramentos antigos, dobramentos recentes, a gente está falando de milhões de anos, milhões e milhões e milhões e milhões, até bilhões de anos. Então, assim, gente, não é que tipo, esse aqui é antigo, deve ter uns 100 anos e esse aqui é recente, foi ano passado. Não, cara, a gente está falando de muito, a gente está falando de tempo geológico, que é diferente de tempo cronológico, tá bom? Bem, essa cadeia do Atlas, por ela ser mais recente, ela não sofreu tanto desgaste, ela acaba tendo uma altitude maior, por exemplo, que aqui no Drakensberg, que no Drakensberg, ó, 3.650, enquanto que aqui no Atlas, que é recente, né, 4.166. E essas montanhas, em sua maioria, continuam crescendo. Porque os processos que deram origem a essas montanhas, né, continuam acontecendo no interior da Terra, só que obviamente a gente não vê isso porque é um processo lento, demorado, como eu disse, tempo geológico, mas percebe que é uma formação bonita, né? E aqui é a cadeia do Atlas. Na porção leste da África, os dobramentos antigos sofreram grandes pressões. Ai. E, som, teste, S. Tá. Na porção leste africana, os dobramentos antigos sofreram grandes pressões durante as eras Mesozoica e Cenozoica. Esse fato contribuiu para que as rochas dos dobramentos antigos fossem fraturadas, quebradas, certo? Bom, dando uma resumida aqui, é o seguinte, como aqui a gente estava falando do Monte Kilimanjaro, olha, que é um vulcão, certo? Como esses dobramentos antigos eles são mais suscetíveis a esse desgaste por conta do tempo que eles já existem, né? Essas rochas foram se fraturando, foram quebrando, foram abrindo espaço, foram criando certos vales, certas crateras até com terremotos e tudo mais, o que deu origem a esses lagos, né? Na África nós temos alguns lagos bem famosos, como o de Vitória e o Tanganica, que são lagos que têm uma função muito importante, vital, eu diria, na África, por conta da pesca e por conta, principalmente, claro, da fonte de água, já que nós temos ali algumas áreas que são bem carentes de água, certo? E o Monte Kilimanjaro ao fundo se destacando com seus... Olha, peraí, 5.892 aqui e aqui são 5.000... Cadê? Kilimanjaro, 5.895. Olha, ou esse aqui tá roubando 3 metros, ou esse aqui roubou 3 metros do mapa. Não sei, não tô querendo chamar ninguém de ladrão, mas tá faltando 3 metros ali. Ou aqui. Ou enfim. Tá? E para terminar essa parte de geologia, nós temos na África o que nós chamamos de Grande Rift Valley, que é o resultado da ação das placas tectônicas, né, formando um vale, formando uma espécie de buraco até. Inclusive por conta dessa e de outras situações, a África ela provavelmente vai se separar, ela vai, como é que eu posso dizer? Peraí, galera, foi mal, tive que dar uma pausa aqui porque, enfim, uma visita que chegou aqui inesperada. Voltando, esse processo erosivo na África, ele tá fazendo com que, erosivo não, desculpa, esse processo lá tectônico está fazendo com que a África literalmente parta em duas partes, ou até mais, quem sabe no futuro, né? E isso vai levar fatalmente à separação do continente africano em dois ou mais blocos, né? Pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, olha aqui, ó. É isso aqui, ó. Essas rachaduras, ó. Olha para ver o que parece aqui. Rachadura gigante no Quênia mostra que a África se dividirá em duas. Não. Isso aqui é uma foto, uma imagem real, certo?
essas rachaduras aqui, é claro que, como eu disse, isso aqui vai demorar um tempo. Isso não é um processo para agora, mas olha, percebe que as rachaduras, elas são bem profundas, elas são bem, sabe, bem presentes e a tendência é que com o passar do tempo elas estejam aumentando, né? Estejam crescendo ainda mais. E isso é resultado dessa ação tectônica, né, das placas tectônicas. Não há nada, pelo menos a princípio, né, a tecnologia ainda não dá possibilidade para que alguma coisa seja feita nesse sentido. De modo que tudo indica que vai ser assim mesmo, né? Vai se separar, mas isso, como eu falei, você não vai estar nem aqui para ver. Em relação à hidrografia, a gente vai falar sobre ela em um outro vídeo, tá? Para não ficar um vídeo muito longo, já são quase 15 minutos de vídeo, não ficar um negócio muito chato, né? Enfim, tá? Hidrografia a gente fala depois, mas eu conto com vocês daqui a pouco no grupo, tá? E, bem, qualquer dúvida, qualquer falta de respeito, qualquer situação que vocês queiram perguntar, por favor, dê aquele alô. Um salve pro Rubens, pro Vitor, um salve pra geral, Cauê, Cauã, pra todo mundo, cara. Se eu for falar muito nome, Andrei, pra Emily, pra Emilys, né? Pras três Emilys, quem mais? Pra Letícia, pra Eloane, pra Fernanda, desculpa o atraso, inclusive, Fernanda. É... cara, pro João Valente, pro Matheus, pro Everton, Evertons. Um salve pra geral. Até depois.